gente, tudo bem? Então, esse vídeo aqui na verdade ele é continuação do primeiro vídeo que eu postei hoje. Eu espero que dessa vez eu consiga gravar, eu tô falando isso porque já é a quarta vez que eu tô tentando e eu já fui interrompida 3 vezes, inclusive uma das vezes por minha amiga Ingrid, querida, amada, que me ligou quando eu já tava terminando de gravar o vídeo, então eu tive que refazer, tô tendo, né, que refazer. Mas eu acho que agora vai, eu espero que realmente agora saia, certo? E o que eu resolvi fazer nesse segundo vídeo, né, dessa continuação do primeiro? Inclusive, se você tá vindo direto pra esse vídeo, eu aconselho que primeiro você vá, veja o outro e depois volte pra esse. Porque, na verdade, o segundo vídeo que eu tô fazendo, ele é mais que um testemunho referente a esse tema, né, esses padrões de beleza impostos, como isso interfere na nossa vida. Tanto que quando eu comentei com a Isa sobre esse tema, que era uma ideia que eu já tinha comentado com ela de fazer mesmo um testemunho, porque foi algo que eu fui literalmente curada na minha vida, eu tive muito problema com isso. Então, da mesma forma que eu consegui mudar e que isso trouxe um benefício enorme pra mim, por isso que eu acho que fazendo um vídeo explicando como aconteceu isso na minha vida, isso possa ajudar outras pessoas também a se renovarem, a ter essa transformação. Então eu vou tentar ser o mais breve possível, vou fazer um resumão da minha vida e de como aconteceu essa mudança, certo? Começa lá na minha infância, eu até então era uma criança magra, nunca tive problema com peso, até com 11 anos, 10, 11 anos eu comecei a engordar assim disparadamente, o que anos depois psicólogos vieram me dizer que foi por causa, foi problema psicológico, porque foi justamente na época que eu acabei sendo meio que abandonada por meu pai, então isso interferiu no meu psicológico. E aí, pra piorar, né, hoje, claro, eu vejo que foi uma forma de tentar ajudar, mas na época piorou bastante. Minha mãe ficava me cobrando excessivamente essa questão de peso, e que era muito feio ser gorda, e que era horrível uma menina ser gorda, e que as mulheres tinham que ser magras, e que isso era inaceitável, e que eu tinha que fechar a boca, e que eu não podia comer, porque eu tinha que ser magra. Então isso só piorava, primeiro que já tá naquela fase de escola de apelidos, onde você já sofre o bullying, né, que na minha época não tinha isso, mas tudo bem. As chacotas na escola por conta de peso e tudo mais. E pra piorar, eu tinha minha mãe falando isso também o tempo todo na minha cabeça. Então é meio que dos 11 até os 15 anos eu fui me consumindo, na verdade. Com isso eu ia me culpando, e eu ia cada vez piorando mais. Com 15 anos eu entrei na academia e eu literalmente comia academia. Eu passava uma média de 3, 4 horas por dia na academia. A academia virou minha principal atividade. Era a minha prioridade mesmo, era malhar, e eu emagreci bastante. Eu fiquei com meus 51, 52 quilos e continuava a me achar gorda. Pra vocês terem noção do quanto isso acabou interferindo no meu ponto psicológico. Porque por mais que eu tivesse magra, eu me achava obesa, eu me achava enorme, eu me achava super gorda, certo? Então, e aí dos 15, 16 anos eu malhava bastante, então consegui manter o corpo ali mesmo me achando gorda na época, mas eu tava com um corpo legal. E aí, isso eu morava no Rio de Janeiro, eu morava em Búzios nessa época, acabei indo pra Itacaré. Em Itacaré eu não tava malhando, mas o que acontece? Eu trabalhava na praia, vendendo artesanato, então eu andava cerca de 13, 14 quilômetros por dia. Então meu corpo ele tava em movimento, tinha uma alimentação legal, uma alimentação boa, então eu acabei mantendo aquele corpo sempre ainda com essa psicose de que eu era extremamente gorda. Quando eu vim pra Salvador, no primeiro ano, eu fiquei sem fazer, obviamente, exercício, mas eu tava conseguindo até que manter bem, uma engordada assim, mas muito pouco, não foi nada muito brusco. E já no segundo ano que eu tava aqui, desencadeou um quadro de rinite sinusite muito grave na minha vida, onde eu passei a tomar muito remédio, certo? Então eu fiquei à base de corticoide, de comprimidos bastante tempo, e chegou uma determinada época que os comprimidos não faziam mais efeito. Então eu tive que ficar tomando injeção de corticoide, o que era pra tomar uma vez por mês. Eu, louca, tomava uma vez por semana. Então essas injeções, e justamente na época que eu tava tomando a injeção, foi a época que eu tava malhando e ao invés de emagrecer eu só me vi engordando cada vez mais. Na minha cabeça jamais poderia ser o corticoide. Até que eu fui no meu otorrino e ele me deu uma super bronca, porque ele tinha me passado 4 receitas pra mim tomar 4 injeções
uma por mês. E na verdade eu descobri que com a mesma receita eu conseguia comprar 4. Então eu já tava há 4 meses tomando uma injeção por semana. Porque quando eu até cheguei a tentar ficar sem tomar, só que eu passava muito mal, acabei indo pra emergência, então eu resolvi ficar toda semana tomando a injeção de corticoide, porque aquilo aliviava, fazia com que eu não tivesse problema de rinite sinusite. Acabou virando uma droga, na verdade, na minha vida. E quando eu fui lá, ele rasgou a receita que tava na minha mão, que fui mostrar pra ele, e me proibiu e passou outro antialérgico, também à base de corticoide, sim, mas que era menos agressivo do que as injeções que eu tava tomando e que eu consegui me manter, mas tomando todo dia, todo santo dia. Quando eu não tomava um dia, no outro dia eu tava parecendo que ia morrer. Então a minha vida acabou sendo diariamente ter que tomar corticoide pra minha crise de rinite e sinusite não atacar. E isso veio até uns meses atrás, que há uns meses atrás eu consegui diminuir. Eu tava tomando umas 3 vezes por semana só. Até que no mês passado eu resolvi, no final agora, a gente tá no dia 6, não é isso? 7. Mês passado eu resolvi jogar todas as minhas cartelas de antialérgico fora. Tô tendo crise, sim. Minha sinusite principalmente tá atacando bastante, mas tô tentando não tomar remédio. Foi uma decisão que eu fiz até pra poder ter uma vida mais saudável, porque o corticoide ele acaba trazendo várias outras consequências, mas isso não importa, certo? Então eu acabei nessa fase engordando bastante, inchando muito até chegar ao peso que eu estou hoje. E isso me consumia muito, isso me fazia um mal tremendo, de estar ao extremo mesmo, de não me aceitar, de ficar extremamente deprimida comigo mesma por conta disso. E até que um belo dia, isso já faz alguns meses, eu acho que faz uns 4, 5 meses, eu tava olhando uns vídeos na internet e eu vi um culto, né, uma ministração da Ana Paula Valadão, que falava justamente sobre os padrões da beleza e o quanto isso é superficial, o quanto isso como é que eu posso dizer, o quanto isso é algo que tanto fez, tanto faz pra Deus, e o quanto isso nos faz mal. E eu fui parar pra ver, gente, é verdade, quantas coisas eu deixo de fazer, quantas vezes eu fico me culpando por coisas que, sei lá, que não é uma prioridade, não é algo que deve ser uma prioridade na minha vida. Inclusive eu vou postar esse culto aqui pra que é longo, ele é 1h30 mais ou menos, mas é legal pra que vocês vejam, porque foi algo assim, o que ela falou foi algo que assim mexeu tremendamente comigo e me fez totalmente mudar. A partir daquele dia eu mudei completamente. Claro que eu comecei a mudar minha alimentação, as pessoas que convivem perto de mim perceberam isso. Tô montando uma sala de treino aqui em casa para poder me exercitar, mas não com aquele foco psicopata de que para ser aceita, como eu falei em outro vídeo, que para ser aceita a gente tem que estar dentro do padrão de beleza imposto, que a gente tem que ser magra, que a gente tem que ser de jeito X ou Y para poder ser aceita ou para poder ser feliz. Esse sentimento perigosíssimo não existe mais dentro de mim. Claro que eu vou me cuidar porque eu sou assim, vaidosa, eu gosto de me ver bem e eu vou buscar isso, mas não de uma forma que eu perca noites e noites, que eu deixe de fazer outras atividades, que eu deixe de sair com meus amigos, que eu fique me torturando, que eu deixe uma praia, por exemplo, por causa de corpo. Entendeu? Porque isso não é a prioridade. É aquela questão, a gente como é que eu posso dizer? A gente fugiu a palavra. A gente se cobra tanto numa coisa que chega a ser insignificante pra Deus. Entendeu? Porque eu perdia tanto tempo me deprimindo com isso que eu não tava nem fazendo a obra de Deus direito, não tava levando a palavra, não tava fazendo coisas que com aquele tempo que eu passava ali deprimida, digamos assim, eu poderia estar fazendo coisas muito mais úteis, poderia estar correndo atrás de outra coisa dentro do possível, entendeu? Então foi algo assim que assistir a esse culto que eu assisti foi tremendo na minha vida, e perceber, entender que essa questão da beleza física, ela não tem e não deve ser uma prioridade na vida de ninguém. A gente não tem que ficar se martirizando, se culpando, se cobrando excessivamente por algo que muitas vezes a gente não tem nem muito o que fazer, digamos assim. Como eu falei também no outro vídeo, cada
estereotipo de pessoa é de um jeito, cada organismo se adapta de um jeito, cada metabolismo é de um jeito, então eu não posso querer fazer as mesmas coisas e ter o mesmo corpo do que a minha amiga. A gente tem que se aceitar como a gente é. Como eu também falei em outro vídeo, não é também se largar e deixar ao léu, não. Mas é a gente se aceitar assim, com as nossas diferenças, com como Deus nos fez, e buscar sim ter uma vida saudável, mas não por causa de um padrão de beleza, não por uma aceitação de ninguém, mas sim para estar bem, para se sentir bem. E não para provar nada para ninguém ou para a sociedade. Certo, gente? Então foi algo assim que na minha vida pessoal, isso trouxe mudanças incríveis no meu jeito de ver, no meu jeito de pensar, no meu jeito de ver, no meu jeito de ser com as outras pessoas. Porque quando você passa a se aceitar, você aceita as pessoas melhor. Você passa a ser mais feliz, você passa a ser mais leve. É como se você realmente tirasse um peso das tuas costas, entendeu, gente? E isso é muito bom. Viver sem essa culpa, sem esse peso, é fantástico, é maravilhoso, entendeu? Então, se você tem esse problema também, eu aconselho você a buscar da palavra, você buscar do Senhor e ver que sim, você tem que se cuidar, mas que isso não é o foco da tua vida, que esse não é o teu objetivo, que isso não é o que você precisa para ser feliz. Que estar na presença de Deus, que estar fiel na palavra dele, isso sim é muito mais importante. Entendeu, gente? Então é isso, eu peço desculpas que eu acredito que o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria, certo? Mas eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que tenha sido de grande ajuda, de grande valia para vocês. Não se esqueçam de curtir a página, de curtir aqui no YouTube, de compartilhar, certo? De comentar pra gente ter a opinião de vocês também. E até a próxima, gente. Por enquanto, é isso. Beijo!